Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Hoje vamos ter uma book tag original por aqui, mas antes de eu apresentar a vocês as perguntas e as minhas respostas, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também deixe uma curtida e um comentário aqui, que eu vou amar conversar com vocês lá pelos comentários. Eu também vou deixar todas as perguntas no box de informações, então se você quiser responder essa book tag tanto no seu canal ou no seu Instagram, ou também aqui nos comentários se você não produz conteúdo literário. Eu vou amar ver a resposta de vocês. Eu gosto muito de assistir reality show e um dos meus favoritos é o MasterChef. Então, eu pesquisei, na realidade o Arthur me deu a ideia de fazer uma book tag do MasterChef. Eu pesquisei bastante para ver se já existia alguma book tag com esse tema do MasterChef, mas eu não encontrei nenhuma book tag em específico para o MasterChef. Então, eu resolvi criar algumas perguntas com base nesse reality show e eu espero que vocês gostem. Essa é a primeira book tag original do canal, eu estou bem feliz. E de fato, convido cada um de vocês que cria conteúdo para o YouTube responder e não esquece de me marcar que eu vou conferir todos os vídeos. E sem mais delongas, bora lá começar a responder e também a apresentar as perguntas para vocês. Primeiro, eu queria, na realidade, dar uma introdução para quem não conhece ou ainda não assistiu tanto assim ao programa. É um reality show de comida, são cozinheiros amadores ou, quando é o MasterChef profissional, cozinheiros profissionais que vão participar de provas para poder fazer alguns pratos, onde os jurados vão provar e julgar se aquele prato é bom ou ruim. A primeira pergunta, ela já vem de um momento ali em específico, que é o mezanino, que é quando a pessoa faz o prato do dia ou quando ela faz algum prato bom, ela sobe porque ela fica imune em relação à eliminação. Então, a primeira pergunta é mezanino, prato do dia. Qual foi o último livro que você favoritou? E o meu último livro favoritado, inclusive no mês de junho, foi o livro O Mágico de Oz. Eu simplesmente amei essa história. Eu fiquei encantada por todo o universo. A escrita, ela é extremamente simples, extremamente fluida. Eu gostei muito da tradução em específico nesse livro. Me deixou muito animada. A minha edição da Dark Side, da Alice, eu vi que foi traduzida pela mesma pessoa. Então, assim, eu tô muito animada agora para ler, né, Alice novamente por essa tradução da Dark Side. E eu super indico essa edição. Ela é toda ilustrada, que deixa a história muito gostosa. Eu simplesmente voei nessa leitura. Eu li ele praticamente em um dia, tá? Eu li 45 páginas em um dia e no dia seguinte eu já peguei e finalizei toda a história, porque eu fiquei muito presa, muito imersa nesse livro e eu amei muito conhecer esse clássico. A segunda pergunta em específico eu coloquei em relação ao tempo, ao relógio. Toda prova do MasterChef, ela tem um tempo para ser realizada e a apresentadora, a Ana Paula, ela sempre dá uma esticadinha no tempo para poder dar a chance de algum participante ali terminar o prato. Então, a segunda pergunta ficou Relógio da Ana Paula. Um livro maior do que o necessário. E o livro em questão para essa pergunta que eu vou trazer aqui para vocês é o livro Desespero, do Stephen King. Essa pergunta eu pensei muito em qual livro trazer e esse foi o meu escolhido porque, de fato, eu amei a primeira parte do livro e a segunda parte eu acho que ficou um pouco enrolada, ele enrolou muito para chegar até o final e isso para mim quebrou totalmente o meu clima e eu
acabei baixando muito a nota desse livro justamente por isso, porque eu achei o final muito enrolado. Na realidade, os últimos 50% do livro eu achei muito enrolado, muito chatinho mesmo, tá? De fazer a leitura. Não é um livro que eu gostei tanto assim. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Então, de fato, eu acho que ele demorou, ele se alongou mais do que ele deveria ser. Dentro do reality show tem algumas provas e uma delas é a caixa surpresa. Então a terceira pergunta é a caixa surpresa, um livro com uma capa que te enganou ou que te engana um pouco em relação à história. Para essa pergunta, eu vou trazer um livro que na realidade eu ainda não li, mas era um debate que eu queria trazer aqui para vocês, que é o novo lançamento do Charlie Donlea, o mesmo autor de Deixada para Trás, Garota no Lago. É um autor de suspense. Até então ele só escrevia suspense. E ele lançou esse novo livro. É um romance, é o primeiro romance lançado pelo autor. A Faro, ela escolheu manter a identidade visual que o autor tem aqui dentro com os seus livros de suspense. Então, para quem não acompanha o autor, para quem não conhece um pouquinho mais sobre esse lançamento lá fora, pode ficar um pouco confuso com essa capa e achar que vai encontrar um suspense, que é o que normalmente o autor publica. Esse livro lá fora, ele foi lançado com uma capa totalmente diferente e inclusive com outro nome. O autor, para esse gênero, né, de romance, lá fora ele vai assinar os livros como Brian Charlie. Acredito que justamente para não causar essa confusão em seu leitor de suspense. Acho que foi uma sacada um pouco ruim da Faro, tá? Em relação a essa questão editorial das capas. Eu entendo que é uma capa que vai combinar com os outros lançamentos do autor, mas eu não curti pelo fato de que se eu não soubesse, tivesse pesquisado, se eu não seguisse o autor, eu ia ser enganada por esse livro, teria comprado esse livro achando que era mais um suspense e acredito que quando eu lesse e visse que era um romance, eu ia ficar frustrada e provavelmente eu ia descer a nota só por essa frustração, mesmo eu acabando não avaliando como um romance em si. Então eu acho que esse daqui é um clássico livro que vai enganar pela capa. Várias pessoas vão acabar lendo, fazendo essa leitura, achando que é um suspense e na realidade é um romance. Ainda nessas provas do MasterChef, a minha prova favorita é a do leilão, onde eles vão leiloar em relação ao relógio, a tempo de prova, os cortes de carne ou a proteína ou outro item ali do prato, né, da cozinha. Então, a quarta pergunta é leilão. Qual o livro mais caro da sua estante? E para responder essa pergunta, eu vou trazer essa minha edição aqui, esse meu calhamaço do Fundação. Essa aqui é a trilogia principal em volume único. Ela é toda ilustrada, ela tem páginas com cores diferentes, sabe? Ela também tem algumas ilustrações coloridas, inclusive. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, é uma edição de luxo mesmo, tá? De colecionador. E essa edição, ela é muito cara. Eu acabei ganhando ela de presente do Arthur, mas foi em torno aí de uns R$ 90, sendo que eu tinha um cupom de desconto e acabou saindo um pouquinho menos, mas mesmo assim ele pagou em torno de uns R$ 90 nesse livro. E era uma edição que a gente queria há muito tempo. Capa dura, tem fitilho, tem ilustração colorida, mas mesmo assim é a minha edição mais cara daqui da estante. A quinta pergunta ela é autoexplicativa, falta tempero. Um livro mediano ou um casal sem tempero, sem graça? E para responder minha pergunta, eu vou trazer um livro que eu ando macetando muito nesse canal, mas eu preciso trazer, que é o Messias de Duna. Para mim é justamente isso. Esse livro ele falta tempero, o tempero que tinha no primeiro livro, no Duna, não tem nesse volume.
Ele não tem intriga, não tem batalha, não tem guerra, não tem nada, tá? É um livro que eu achei muito vazio em relação à história mesmo. Ele não me prendia. Apesar dele ser bem curto, mas ele não me prendia. Eu não consegui ler ele com a mesma velocidade, a mesma empolgação mesmo que eu li o primeiro volume, que eu lia outros livros, enfim. Eu só terminei porque eu usei o artifício do audiobook, tá? Eu trabalhando, acabei colocando o audiobook para poder andar um pouco mais na leitura, porque senão não ia conseguir, não ia rolar. Eu ia acabar abandonando mesmo esse livro por enquanto, para depois, mais na frente, pegar. Mas é isso, para mim esse livro falta tempero. O que tinha no primeiro de cultura nova sendo apresentada, a política, a guerra pelo poder do planeta, né, de Duna, aqui dentro não tem nada. É simplesmente um livro extremamente focado só no nascimento dos filhos do nosso protagonista Paul. Praticamente eu consigo resumir esse livro só com isso. A gente vai ter muito isso mesmo sendo retratado e sendo abordado aqui dentro dessa história. É até um pouco contraditório, pensando bem, porque o Duna, basicamente, é uma busca, né? Eles vão para o planeta para buscar mesmo a especiaria que tem dentro desse planeta e ele entrou na minha categoria de falta tempero. Então, assim, nem a própria especiaria de dentro do planeta deu conta de deixar esse segundo volume interessante, pelo menos na minha opinião. Sexta pergunta é As Lágrimas da Paola. Quem assistia na fase onde os jurados era a Paola, o Fogaça e o Jacan, via que a Paola chorava muito durante todo o programa. Então, óbvio que eu não poderia deixar de citar isso dentro da tag. E a sexta pergunta é justamente isso: As Lágrimas da Paola. Um livro que te emocionou ou que te fez chorar? Eu não sou tão assim de chorar durante as leituras, tá? Eu sou mais de me emocionar em algum momento durante a história. Mas sim, tem alguns livros que eu chorei de me acabar, como por exemplo o A Casa do Macerulho, mas eu não quis trazer ele novamente em outra book tag aqui no canal. Então eu trouxe um que foge um pouquinho sobre o gênero, o foco do canal, porém eu gostei muito e é o É Assim que Acaba da Colleen Hoover. Inclusive tem uma adaptação prevista para sair em breve. Eu gosto bastante dos atores que estão para fazer os protagonistas dentro dessa adaptação. Então, com certeza, eu vou assistir. E esse livro daqui, eu simplesmente me derramava em lágrima ao ponto do Arthur chegar dentro do quarto durante a leitura e me perguntar se eu estava bem, se eu estava sentindo alguma dor. Porque eu chorei muito fazendo essa leitura. Esse livro ele me tocou muito por saber mesmo que existem mulheres na mesma situação da protagonista, sofrendo abuso por seus companheiros, e eu fiquei muito tocada por isso, e com certeza essa parte similar com a realidade foi o que mais me tocou e me deixou sensível, sabe, durante essa leitura. E é um livro que eu indico, sim. É um romance que vai falar sobre esse relacionamento tóxico. E com certeza eu indico. É uma leitura que eu gostei muito. A nota da autora lá no final, ela dá um pouco mais ainda de peso a toda a história. E você entende as decisões que ela tomou com o final de alguns personagens aqui dentro. Esse livro daqui, ele me fez chorar muito e super encaixa nessa pergunta da tag. E por último, na nossa última pergunta, eu vou trazer um meme aqui do programa, que é o meu meme favorito do MasterChef, que é a Paola falando para um dos participantes que o prato dele é horrível. É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. E óbvio que, para encaixar nesse meme, encaixar nessa pergunta, é um livro que você não gostou, que você achou ruim,
ou que você deu menos de 2 estrelas? Para responder essa pergunta, eu poderia trazer aqui o clássico, que é As Coisas que Perdemos no Fogo. Para mim, eu acho que é a minha pior leitura, ou fica ali muito perto, tá? Mas eu resolvi trazer um livro que vai abordar culinária, que vai abordar gastronomia. Então eu acho que encaixaria muito bem nessa book tag. É um livro que, infelizmente, não rolou comigo. É um romance que, para mim, ele também encaixaria no Falta Tempero, porque é um livro que, de fato, é migalhas de amor, migalhas de amizade, migalhas de construção de personagens. É um livro que, pelo menos, eu li bem rápido. É uma leitura muito fluida, mas não rolou tão bem assim comigo, porque a narrativa eu não gostei muito mesmo, foi da escrita da autora, sabe? A narrativa parece que é uma pessoa resumindo a história. Ela te conta a história de uma forma resumida do que aconteceu. Então, eu não consegui me envolver com o relacionamento que estava sendo criado ali dentro, ou toda mesmo problemática da protagonista querendo estudar para, enfim, virar uma cozinheira, uma chefe de cozinha. Eu não consegui mesmo gostar da construção do livro, sabe? Para mim, faltou um pouco mais na escrita do livro. Então, eu considero esse livro um pouco ruim mesmo, por conta da escrita que eu não gostei. E é isso, essas foram as perguntas e as respostas dessa book tag do MasterChef. Convido vocês mais uma vez a responder essa book tag no seu canal, no seu Instagram literário, ou mesmo aqui nos comentários, que eu vou amar ver as respostas de vocês. E também me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa primeira book tag original do canal, que eu vou também amar saber disso e responder todos os comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.